Você já se sentiu empolgado no domingo à noite, cheio de motivação, jurando que agora vai mudar de vida? Mas aí chega a terça-feira e tudo desmorona. Já passou por isso? Talvez o seu problema não seja a falta de força de vontade. Talvez o que está te sabotando é a falta de consistência. Sabe qual a verdade que quase ninguém quer ouvir? Que a vitória não vem para quem começa empolgado, mas para quem continua mesmo quando ninguém está vendo. Jim Rohn, um dos maiores mentores do desenvolvimento pessoal, dizia: a disciplina é a ponte entre metas e realizações. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui. Se você está cansado de começar e parar, de sentir que nunca chega lá, fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar por que sem consistência a vitória nunca vai chegar. E antes da gente mergulhar nisso, se você curte conteúdo direto com histórias reais e ideias que mexem com a sua cabeça, se inscreve aqui no canal. Isso já é o primeiro passo para criar um novo hábito. Todo mundo já ouviu aquele discurso motivacional cheio de energia. Você precisa querer vencer, você precisa acreditar em si mesmo. Mas me responde uma coisa com sinceridade. Quantas vezes a motivação resolveu sua vida de verdade? Aquela vontade explosiva de começar algo novo até pode dar um gás no começo. Mas e quando o entusiasmo acaba? Porque ele sempre acaba. É aí que entra a consistência. A diferença entre quem alcança resultados de verdade e quem fica pelo caminho não está em sentir-se motivado todos os dias, mas em agir mesmo quando não está sentindo absolutamente nada. Disciplina diária vence inspiração momentânea. Pensa num atleta de alto nível. Ele não acorda animado para treinar todos os dias, mas ele treina mesmo assim. Por quê? Porque ele entendeu que a vitória não depende de estar animado, mas de repetir o necessário até o necessário se tornar natural. E aí está a chave. A repetição cria hábito. E hábito é aquilo que você faz automaticamente, sem precisar de esforço emocional. Isso vale para tudo: treinar, estudar, trabalhar, economizar dinheiro, desenvolver um negócio. Não é sobre o quanto você quer, é sobre o quanto você faz, é sobre mentalidade. E sabe o que é mais curioso? Quanto mais você age, mais você quer agir. Parece contraditório, mas o cérebro funciona assim. Ele recompensa o comportamento consistente. A ação gera motivação, não o contrário. E isso muda tudo. Porque se você ficar esperando sentir vontade para fazer o que precisa ser feito, você vai passar a vida inteira recomeçando. Começa a dieta na segunda, desiste na quarta, compra um curso, assiste 2 módulos, esquece do resto. Fala que vai acordar cedo, mas o despertador vira seu inimigo. Faz sentido para você? O problema não é você. É o sistema que você está usando. Motivação é frágil. Consistência é antifrágil. Ela cresce na adversidade. Quanto mais difícil, mais valor tem manter o ritmo. E é aí que poucos continuam. A maioria quer resultado rápido, mas os verdadeiros vencedores jogam o jogo longo. Eles entendem que a consistência constrói o que a motivação jamais vai sustentar. E isso não é papo de autoajuda. É ciência do comportamento. Quanto mais você repete uma ação, mais seu cérebro cria conexões que tornam essa ação parte do seu modo de viver. Ou seja, consistência é o caminho mais curto para a liberdade, porque você deixa de depender de como se sente e passa a operar com base em quem você quer se tornar. A diferença entre um homem comum e um homem disciplinado é que o disciplinado age mesmo nos dias ruins. Ele não negocia com a preguiça. Ele levanta, faz o que tem que ser feito e pronto. Isso é força real. Não músculos, não gritos motivacionais, mas a capacidade de se manter constante quando todo o resto oscila. E no fim das contas, o mundo não recompensa os que começam, ele recompensa os que terminam. Jim Rohn não era só um palestrante motivacional. Ele era um estrategista do comportamento humano. Um cara que entendia, como poucos, que o sucesso não é uma questão de sorte, talento ou destino. É questão de hábito. Ele dizia que o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que você se torna.
E o que forma essa pessoa? Seus hábitos, a sua rotina, aquilo que você repete todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Para Jim Rohn, não existia essa de "não tenho tempo". Ele era direto. Ou você comanda seu dia, ou seu dia vai comandar você. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas acordam, pegam o celular, se perdem no feed, correm para trabalhar atrasadas, passam o dia apagando incêndio, voltam para casa esgotadas e repetem isso por anos. Sem direção, sem propósito, sem progresso. E depois se perguntam por que a vida não muda. Jim ensinava que uma boa rotina é como um script de vitória. Você acorda sabendo o que vai fazer, quando vai fazer e por que aquilo importa. Não é uma prisão, é um sistema de liberdade. Porque quando sua rotina está alinhada com seus objetivos, você começa a ver progresso real. Pequeno no início, quase invisível, mas diário. E aí entra a mágica dos hábitos. Um hábito começa pequeno, quase insignificante, mas com o tempo, ele se transforma numa força que molda seu destino. O problema é que a maioria espera o hábito se consolidar para então agir, quando, na verdade, é o ato de agir, mesmo sem querer, que transforma o hábito em algo automático. Jim falava muito sobre a lei do pouco a pouco. Ler 10 páginas por dia, fazer 30 minutos de exercício, investir um pouquinho todo mês. Esses gestos simples, repetidos com disciplina, criam uma avalanche de resultados ao longo dos anos. Só que isso exige visão de longo prazo. E esse é o calcanhar de Aquiles da nossa geração. Imediatismo. A gente quer tudo rápido. E como hábito é construção não mágica, a gente desiste cedo demais. Mas Jim dizia, o fracasso não acontece da noite para o dia. Ele é o resultado de pequenos erros repetidos todos os dias. A mesma coisa vale para o sucesso. Pequenas escolhas corretas, feitas de forma consistente. Quer mudar sua vida? Não precisa revolucionar tudo de uma vez. Precisa construir uma rotina que te aproxima da sua melhor versão. Uma rotina com propósito. E isso não se cria do nada. Se constrói. Com intenção. Com disciplina. Com paciência. É como ir na academia. Você não vê mudança no espelho em 3 dias. Mas em 3 meses, em 3 anos, é outra pessoa. A mesma lógica vale para mentalidade, para carreira, para finanças, para qualquer área. O que Jim Rohn trouxe foi clareza. Hábitos são a arquitetura do sucesso. E rotina é o terreno onde eles crescem. Se você não domina a sua rotina, alguém ou algo vai dominar por você. E nesse jogo, quem não escolhe conscientemente o próprio caminho, acaba vivendo o plano de outra pessoa. Por isso, se tem uma coisa que você precisa aprender com Jim Rohn, é isso. Não subestime o poder de uma boa rotina, porque ela vai te moldar, pro bem ou pro mal. Marcos tinha 37 anos e estava cansado. Não daquele cansaço físico de um dia puxado no trabalho. Era um cansaço mais profundo, mental, quase existencial. Ele tinha tentado de tudo. Cursos, dietas, marketing digital, dropshipping, day trade. Sempre com aquela energia do começo, aquela empolgação inicial. Mas nunca durava mais que 2 meses. Às vezes nem isso. Ele era aquele cara cheio de ideias, com 1000 projetos pela metade. Sempre esperando aquele momento certo, aquela motivação nova. Até que um dia, depois de mais uma frustração, um negócio que não deu certo, dinheiro perdido e autoestima no chão, ele teve um estalo. Não foi uma grande revelação espiritual, nem uma palestra mágica. Foi algo bem simples. Ele olhou para o espelho e pensou: o problema não é o mundo. Sou eu que não termino nada. Doeu. Mas foi a primeira vez que ele foi brutalmente honesto consigo mesmo. A partir dali, Marcos tomou uma decisão radical. Ele escolheu fazer uma única coisa: acordar todos os dias às 5 horas e caminhar 30 minutos. Só isso. Nada de metas mirabolantes. Nada de mudar tudo de uma vez. Só acordar cedo e caminhar. No começo foi difícil. No primeiro dia, ele quis desistir. No segundo, o corpo doía. No terceiro, chovia. Mas ele foi.
Porque dessa vez, ele tinha entendido que não era sobre resultado rápido. Era sobre mostrar para si mesmo que ele conseguia manter uma promessa. 30 dias depois, algo mudou. O corpo já respondia diferente. A mente estava mais leve. Ele começou a sentir prazer em cumprir aquilo. Era uma pequena vitória, mas era dele. E ele começou a notar algo curioso. Por manter esse único hábito, outras áreas da vida começaram a se alinhar. Ele começou a se alimentar melhor, a ter mais energia no trabalho, a ser mais paciente com os filhos. Sem perceber, ele estava construindo uma nova identidade, a de alguém confiável, principalmente para si mesmo. Depois de 3 meses caminhando todos os dias, ele se sentiu pronto para dar um novo passo. Retomou um antigo projeto de negócios que tinha abandonado, mas dessa vez com um compromisso diferente. Não correr, não tentar resultados em 7 dias, mas construir um plano para 1 ano. E ele seguiu firme. Todos os dias um pouco, sem pular etapas, sem pular dias. 6 meses depois, o negócio começou a dar retorno. Nada mirabolante, mas constante. E isso era novo para ele. 1 ano depois, Marcos tinha um negócio funcionando, uma rotina sólida, uma saúde melhor e, principalmente, um respeito enorme por si mesmo. Tudo porque ele entendeu uma verdade que muita gente ignora. Resultados consistentes vencem resultados rápidos. O mundo está cheio de pessoas rápidas, mas vazias, que começam com tudo e terminam sem nada. Marcos escolheu ser lento, mas constante, e venceu. Porque a vitória de verdade não é sobre velocidade, é sobre direção, sobre continuar, mesmo que devagar, sobre seguir quando ninguém está aplaudindo. O que mudou a vida do Marcos não foi sorte, foi consistência. Foi a decisão de não parar. E essa é uma lição que vale mais que qualquer fórmula mágica. Quem termina sempre vence quem apenas começa. Todo mundo já teve aquele dia em que simplesmente não queria fazer nada. O despertador toca, você olha para o teto e pensa, hoje não dá. A motivação sumiu, a vontade evaporou e parece que o mundo inteiro está dizendo para você ficar parado. E é aqui que a maioria trava. Porque fomos condicionados a esperar estar bem para agir. Acreditamos que só conseguimos ser produtivos quando estamos inspirados, animados, cheios de energia. Mas isso é uma ilusão. A verdade é que a consistência não depende de como você se sente. Ela depende de uma escolha que você faz antes. Uma escolha consciente de agir mesmo sem vontade. E como você faz isso na prática? Primeiro, você precisa entender que sua mente é como um músculo preguiçoso. Ela vai sempre buscar o conforto, sempre. E o seu trabalho é liderar sua mente, não ser liderado por ela. Quando você diz eu não tô com vontade, o seu cérebro entende, ok, vamos ficar aqui mesmo. Mas se você diz vou fazer nem que seja por 5 minutos, ele obedece. E depois que você começa, o difícil é parar. Ação gera motivação, não o contrário. Essa é uma das maiores viradas de chave que alguém pode ter. Outra coisa poderosa é reduzir o tamanho da meta. O erro de muitos homens é querer transformar a vida inteira em 1 semana. Quer começar a treinar? Já quer ir 2 horas por dia, 6 vezes na semana. Quer ler mais? Já quer devorar 3 livros por mês. Isso só aumenta a chance de falhar. O segredo é tornar o início ridiculamente fácil. Quer escrever? Comece com uma frase. Quer meditar? Comece com 2 minutos. Quer empreender? Trabalhe 15 minutos por dia no projeto. A meta não é o desempenho, é a frequência. É marcar presença, mostrar para si mesmo que você apareceu, mesmo que fosse por pouco tempo. Isso cria o hábito. Isso constrói confiança. E aos poucos o tempo aumenta, a intensidade cresce e você se transforma. Outro ponto essencial é criar rituais. Rotinas simples que sinalizam para o seu cérebro que é hora de agir. Pode ser uma música que você sempre ouve antes de trabalhar. Pode ser colocar a roupa de treino logo ao acordar. Pode ser preparar o café e sentar no mesmo canto do sofá para estudar. Esses gatilhos reduzem a resistência interna. E quando você menos espera, já está no fluxo. E claro,
Tem dias em que nada disso funciona. E nesses dias o que segura você é a disciplina. É lembrar do compromisso que fez consigo mesmo. É aceitar que nem sempre vai ser bonito, nem sempre vai ser confortável, mas vai ser necessário. Porque cada vez que você age mesmo sem vontade, você fortalece seu caráter. Você treina sua mente a entender que não está mais no comando. Você está. E isso é libertador. Porque quando você não depende mais da motivação, você se torna imparável. Você se move na dor, na dúvida, no cansaço. E isso, meu amigo, é o que separa os que vivem de desculpas dos que constroem resultados. Consistência não é sobre estar bem todos os dias. É sobre agir mesmo nos dias ruins. E essa é a verdadeira força. Existe um tipo de homem que sempre impressiona no começo. Ele chega com ideias grandiosas, fala com empolgação, promete mundos e fundos. É aquele cara que quando entra num projeto novo parece que vai dominar tudo. Mas com o tempo, ele desaparece, some. Vai para a próxima ideia, depois para outra e depois mais uma. Ele sempre começa, mas nunca termina. E tem o outro tipo, silencioso, que não faz alarde, que não impressiona de cara, que não fala muito, mas que aparece todo dia, que faz o que tem que ser feito, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento. Esse é o homem que termina, que constrói, que vence, e sabe qual a diferença entre os dois? Não é talento, não é inteligência, não é sorte, é persistência. É a habilidade de continuar mesmo quando o entusiasmo inicial some. Porque, verdade seja dita, todo mundo começa com energia. Começar é fácil, é gostoso, é estimulante, é novidade. O difícil é continuar quando a motivação vai embora e só sobra o esforço. É aí que a maioria para. Porque o jogo muda e a emoção dá lugar à disciplina. Só que é nesse ponto que os resultados reais começam a aparecer. Jim Rohn dizia que o começo é entusiasmo, mas o fim é realização. E só realiza quem termina. Pensa num maratonista. Os primeiros quilômetros são cheios de adrenalina. Mas o que separa os campeões dos amadores é o que acontece do meio para o fim da corrida. Quando a perna pesa, quando a mente duvida, quando tudo em você quer parar. É nesse ponto que o verdadeiro vencedor se revela. E é assim na vida, no trabalho, no casamento, na paternidade, nos projetos pessoais. Começar é uma decisão. Terminar é um compromisso. E esse compromisso exige caráter. Homens de verdade não são medidos pelo que prometem, mas pelo que cumprem. A diferença entre os que vivem sonhando e os que vivem realizando está na disposição de terminar, de concluir, de entregar. E terminar exige uma coisa que poucos têm hoje em dia: resiliência. A capacidade de suportar a frustração, o tédio, os obstáculos. A capacidade de ir até o fim, mesmo quando ninguém mais acredita. Mesmo quando parece que não vale mais a pena. Porque quem termina transforma esforço em orgulho. Transforma dor em legado. Transforma constância em conquista. Então olha para sua vida agora. Quantas coisas você começou e não levou até o fim? Quantos projetos estão pela metade? Quantas promessas você fez para si mesmo e deixou de lado? E o que isso te custou? A diferença entre os que ficam no caminho e os que cruzam a linha de chegada não está no que eles sabem. Está no quanto estão dispostos a aguentar. A continuar, a finalizar. Porque no fim do dia, o mundo não premia quem começou correndo. Ele premia quem cruzou a linha. Quem teve coragem de seguir mesmo quando o caminho ficou escuro. Quem não parou. Quem terminou. Você já reparou como as pessoas bem-sucedidas raramente fazem alarde? Não são aquelas que vivem se exibindo, contando vantagem ou gritando aos quatro ventos que estão vencendo. Na verdade, o verdadeiro sucesso é quase sempre silencioso, discreto, invisível. E o segredo por trás disso está em algo que quase ninguém valoriza hoje: consistência nos bastidores. Enquanto muitos estão preocupados com a aparência, curtidas e validação externa,
Os bem-sucedidos estão trabalhando, em silêncio, construindo, lapidando seus hábitos, sua mente, sua disciplina. Eles não precisam mostrar, porque sabem que os resultados falam por si. E o mais louco, eles nem sentem necessidade de provar nada para ninguém, porque já provaram para si mesmos. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, esse é o momento ideal para curtir o vídeo. Isso mostra que você valoriza esse tipo de conversa direta e real e me ajuda a continuar criando esse conteúdo que, no fundo, é para te lembrar do que você já sabe, que você pode mais desde que mantenha o foco. Agora, voltando ao ponto, essas pessoas bem-sucedidas geralmente seguem uma lógica simples. Elas escolhem um caminho e ficam nele, mesmo quando fica chato, mesmo quando parece que ninguém está vendo. Porque elas entenderam algo poderoso. A disciplina diária gera resultados acumulados. E com o tempo, o que era invisível se torna inegável. Pense em caras como atletas de elite, empresários de sucesso, artistas reconhecidos. Todos eles têm uma coisa em comum: uma rotina sólida, construída em cima de hábitos simples, mas repetidos com excelência. Eles não estão buscando um milagre. Estão seguindo um sistema, e esse sistema é baseado na constância. A maioria das pessoas quer os frutos, mas não quer plantar todos os dias. Querem colher sem regar. Querem a medalha sem enfrentar a maratona. Mas os vencedores silenciosos sabem que não existe atalho para um lugar que vale a pena. Eles acordam cedo, fazem o que precisa ser feito, revisam seus erros, corrigem o curso, seguem. Não é glamour. É trabalho, é compromisso. E o mais incrível é que, quanto mais você entra nesse modo silencioso de construção, mais você se afasta da comparação. Você para de se medir pelos outros. Porque seu foco está em quem você está se tornando, não em como você está aparecendo. Essa é a mentalidade que separa os que vivem de aparência dos que vivem de verdade. E no fim, a vitória dos disciplinados é sempre mais sólida, mais estável, mais duradoura. Porque não foi construída em cima de picos de motivação. Foi forjada no calor da repetição, no anonimato do esforço diário. E esse, meu irmão, é o segredo que ninguém posta no Instagram, mas que todo homem deveria saber. A consistência parece simples, fazer a mesma coisa todos os dias. Mas no meio do caminho, tem uns inimigos silenciosos que vão minando sua disciplina sem você perceber. E o pior é que esses erros são tão sutis que a maioria só percebe quando já jogou tudo pro alto. Um dos mais comuns é o perfeccionismo. Aquele pensamento de, se não for perfeito, nem vale a pena fazer. Isso destrói qualquer tentativa de rotina sólida, porque o perfeccionismo paralisa. Ele não deixa você começar ou continuar. Você trava esperando o cenário ideal, o humor perfeito, o dia certo. Só que o cenário ideal nunca chega. E enquanto você espera, perde tempo, perde ritmo, perde potência. Outro erro brutal é a comparação. Você começa a ir bem, aí entra nas redes sociais e vê alguém fazendo mais, ganhando mais, com um corpo melhor, um negócio maior, uma vida que parece perfeita. E aí bate o desânimo. Para que eu tô fazendo isso se já tem gente muito melhor? Mas a verdade é que a única comparação válida é com quem você era ontem. Se você está um pouco melhor hoje, já é vitória. A comparação externa mata sua motivação e quebra sua consistência. Outro sabotador disfarçado de descanso é a procrastinação disfarçada de merecimento. Ah, hoje eu fui bem, mereço um dia off. Só que esse dia off vira 2, 3, e quando você vê, perdeu o ritmo. E aí voltar é muito mais difícil. Não que você não deva descansar. Deve, mas descanso planejado é diferente de fuga disfarçada. E um erro que quase ninguém fala, mas que é fatal: excesso de metas. O cara quer começar a treinar, ler, meditar, estudar inglês e ainda abrir um negócio, tudo ao mesmo tempo. Resultado? Ele se frustra, porque tenta abraçar o mundo e não consegue sustentar nada.
A consistência precisa de foco, uma coisa de cada vez. Escolhe uma área, vence nela, depois parte para a próxima. Isso cria força, confiança e resultado real. Agora, se você está curtindo esse tipo de conversa direta, sem enrolação e com conteúdo que te coloca para pensar e agir, já aproveita e se inscreve no canal. Aqui a meta não é te entreter, é te transformar. E falando em transformação, o último erro que destrói sua consistência é ignorar suas emoções. Não saber lidar com o desânimo, a raiva, a frustração. Porque vai ter dia que você vai acordar mal, vai querer sumir. E se você não tiver uma estratégia emocional, vai parar. Por isso é essencial ter âncoras, frases que te puxam de volta, rotinas que te conectam com o propósito, amigos que te lembram por que você começou. A consistência não é só uma batalha externa, ela é, acima de tudo, uma guerra interna. E cada pequeno erro não corrigido vai abrindo brechas, até que a disciplina escorre pelos dedos. Fique atento, porque os maiores inimigos do progresso não gritam, eles sussurram. Desistir parece inofensivo na hora. Você diz para si mesmo, depois eu volto. Não era para mim. Talvez esse não seja o momento certo. Mas no fundo você sabe. Isso é só uma desculpa bonita para encobrir a dor de não aguentar a pressão. E essa desistência vai virando um padrão. Uma forma disfarçada de autoproteção. O problema é que cada vez que você desiste, algo dentro de você enfraquece. Sua confiança diminui. Sua autoimagem racha. Porque no fundo, sua mente registra. Mais uma vez, eu não terminei o que comecei. E isso vai corroendo sua identidade. A sensação de fracasso se acumula, mesmo que você não perceba. A desistência frequente vira hábito. E esse hábito cria uma vida medíocre, em que nada se consolida, em que tudo começa com empolgação e termina em frustração. E sabe qual o maior perigo disso? É que com o tempo você para de confiar em si mesmo. E quando um homem perde a confiança em sua própria palavra, ele perde tudo. É por isso que tanta gente anda se sentindo sem propósito, sem energia, sem direção, porque já se acostumou a desistir. Mas aqui vai uma verdade dura. Se você continuar largando tudo no meio do caminho, sua vida vai continuar travada. Vai continuar no mesmo lugar. Porque a vida não recompensa quem tenta, recompensa quem termina. E isso exige dor, persistência, resiliência, mas vale cada segundo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se pegou desistindo de algo que, no fundo, você sabia que era importante? Se sim, comenta aqui embaixo uma única palavra: consistência. Isso vai ser seu sinal de comprometimento, de que você entendeu que não dá mais para largar tudo sempre que as coisas apertam. Escreve consistência nos comentários para cravar isso dentro de você. Porque a partir do momento que você escreve, você se posiciona. Você assume uma nova identidade, a identidade do cara que segue mesmo quando é difícil. E se você acha que ninguém vai ver, ou se importar com o que você comentou, lembre-se, não é para os outros, é por você. A desistência só parece inofensiva no início, mas ela rouba seus sonhos, sua coragem, sua potência. A cada tentativa abandonada, a vida vai ficando menor. Mas quando você escolhe continuar, mesmo no cansaço, mesmo na dúvida, você cresce, você se fortalece e você vira uma ameaça para tudo aquilo que tentava te parar. A vida vai testar sua vontade, vai te dar motivos para parar. Mas se você escolher a consistência dia após dia, o jogo vira. Porque desistir não é uma fraqueza, é uma escolha. E persistir também é. Qual delas você vai fazer hoje? Existe uma parte da jornada que ninguém mostra. É o bastidor silencioso. A madrugada em que você está acordado, trabalhando num projeto que ninguém valoriza ainda. A manhã gelada em que você sai para treinar enquanto todos dormem. O almoço que você recusa para manter a dieta. O livro que você lê enquanto os outros se distraem no celular. Esse é o território da consistência. E sabe o que torna esse lugar tão difícil?
O fato de não ter plateia, de não ter palmas, likes ou validação, é só você com você mesmo. E é nesse exato ponto que a maioria desiste, porque fazer quando tem gente olhando é fácil. O ego se alimenta disso. Mas fazer no escuro, quando ninguém vê, exige um tipo de força que não dá para fingir. É caráter, é compromisso com uma versão futura de si mesmo. A consistência verdadeira é silenciosa. Ela não precisa de testemunhas. Ela não precisa de provas externas. Porque o verdadeiro guerreiro não treina pelo aplauso. Ele treina para estar pronto quando a luta vier. Pensa em qualquer homem que você admira. Um atleta, um empresário, um líder. Todos eles têm algo em comum. Uma fase da vida onde estavam sozinhos no esforço. Onde ninguém acreditava. Onde ninguém dava nada. Mas eles seguiram, porque entenderam que o valor do esforço não está na exposição, mas na construção. E quando você entende isso, algo muda em você. Você para de buscar reconhecimento imediato e começa a valorizar o processo. Você se apaixona pela repetição, pela rotina, pela disciplina crua, porque sabe que é ela que vai te levar onde você quer. E aí, quando os resultados começarem a aparecer, vão te chamar de sortudo. Vão dizer que você tem talento, que teve oportunidade. Mas você vai saber. Vai lembrar dos dias em que fez mesmo sem motivação, mesmo sem esperança, mesmo sem ninguém vendo. Porque foram esses dias que moldaram você. A sociedade está viciada em exposição, em likes, em feedback instantâneo, em fama rápida. Mas o verdadeiro crescimento é subterrâneo. É como uma árvore forte. Cresce para baixo primeiro, antes de crescer para cima. Se não tiver raiz, cai com o primeiro vento. Sua consistência é essa raiz. Cada dia que você age sem ser visto, você aprofunda essa estrutura. E quando chegar o tempo da colheita, ela será firme, inabalável. A disciplina invisível é a mais poderosa, porque é ela que molda seu destino sem alarde. O que você faz em silêncio define quem você será em público. Por isso, valorize os dias sem plateia. Valorize os momentos solitários, porque são neles que você se separa da maioria, que você se constrói, que você vence. Você já percebeu que as pessoas só reparam quando você conquista algo grande? Quando você compra o carro, consegue o corpo ideal, muda de cidade, alcança aquele marco. Mas o que ninguém vê, o que ninguém comenta, é a consistência silenciosa que construiu tudo isso. É acordar cedo quando o mundo ainda dorme. É fazer o certo quando ninguém está olhando. É seguir o plano mesmo sem ter vontade. É repetir o processo quando os resultados ainda não chegaram. Essa é a parte feia da disciplina. A parte que não aparece no feed, que não rende curtidas, que não impressiona ninguém, mas que forma a base de toda a vitória real. Jim Rohn dizia: a disciplina é a ponte entre as metas e a realização. E essa ponte se constrói um passo por dia, um pequeno esforço por vez, uma escolha difícil atrás da outra. O problema é que vivemos em uma cultura de imediatismo. Queremos resultados em 7 dias, transformação em 24 horas, sucesso sem sacrifício. Mas o que ninguém te contou é que as coisas mais valiosas da vida só florescem na constância. A consistência não grita, não aparece, não chama a atenção. Mas ela deixa marcas. Ela constrói músculos invisíveis, mente forte, autocontrole, clareza, confiança. Sabe o que é mais louco? A maioria das pessoas desiste não porque não são capazes, mas porque não aguentam o silêncio do progresso invisível. Elas não entendem que estar no caminho certo não é emocionante todos os dias. É cansativo, é monótono, é solitário, mas é poderoso. Enquanto o mundo pula de ideia em ideia, você permanece. Enquanto eles se distraem, você executa. Enquanto eles esperam motivação, você age com disciplina. E no fim, quem será lembrado? Quem terá construído algo sólido? Quem vai olhar para trás e dizer: valeu a pena cada dia em que eu não desisti? Consistência não é glamour. É repetição com propósito.
É dizer sim ao que te fortalece e não ao que te distrai. É seguir mesmo sem aplausos porque você sabe onde quer chegar. Lembre-se disso. O seu futuro não será construído por grandes momentos de explosão, mas por milhares de pequenos momentos de disciplina invisível. E no fim de tudo, a pergunta que fica não é quanto você conquistou, mas sim, quantos dias você teve coragem de continuar, mesmo sem nenhum aplauso? Porque é isso que separa os que sonham dos que realizam, os que se iludem com motivação passageira e os que constroem sua jornada com consistência sólida, dia após dia, em silêncio. Você pode até não ver os resultados hoje, pode até parecer que nada está mudando, mas toda vez que você escolhe não desistir, toda vez que você faz o certo mesmo sem vontade, toda vez que você levanta após cair, isso molda quem você está se tornando. Acredite, a verdadeira força está em repetir o básico com excelência, em permanecer firme quando o mundo quer que você pare, em manter o foco quando a distração parece mais atraente. É aí que você começa a se destacar. As pessoas vão te perguntar como você conseguiu. Vão achar que foi sorte, que foi dom, que foi mágica. Mas você vai saber que tudo isso veio daquilo que ninguém quis fazer: a disciplina, a repetição, a consistência. Por isso, se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você despertou, curta este vídeo agora. Isso ajuda a levar essa reflexão para mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que não apenas motivam, mas transformam sua maneira de pensar e agir. Compartilhe esse vídeo com alguém que está prestes a desistir. Alguém que só precisa de uma verdade dita na hora certa para continuar no caminho. E nos comentários escreva a palavra consistência. Assim eu vou saber que você é um dos poucos que entendeu a mensagem e está comprometido em construir algo de verdade, com calma, com esforço, com intenção. E não saia agora. O próximo vídeo já está na tela. Ele é a continuação dessa jornada. Clique e assista. Você não vai se arrepender. Nos vemos lá.